E aí galera, que é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Mamãe Está com Câncer, publicação da editora Darkside, em capa dura, e que traz aqui roteiro e arte do Brian Faiz. E, no caso, é um quadrinho que tem um formato meio que widescreen, ou ainda aqueles formatos de tirinha, embora não sejam tirinhas que nós temos aqui, e sim uma graphic novel onde o autor partilha conosco, com os leitores, a experiência familiar deles a partir do momento que eles descobriram que a mãe dele estava com câncer e como foi para eles passar por aquela situação, como foi para eles a vivência com a doença, com a enfermidade, como que foi o tratamento, as inseguranças, os medos, as situações que eles acabam passando justamente por conta daquilo que o câncer acaba trazendo quando a gente descobre que um ente querido da gente está doente, está com câncer, e muitas vezes as pessoas ficam sem chão, né? E é justamente isso que acaba acontecendo aqui. Ele tem duas irmãs e a mãe dele acaba sendo diagnosticada com câncer no pulmão e também um tumor no cérebro. E isso, por óbvio, deixou eles sem chão, deixaram eles assim meio que perdidos, assustados. E dessa forma eles vão buscar as possibilidades de tratamento e vão conviver com essas questões que envolvem o tratamento, com os medos que eles têm, com as inseguranças, com as incertezas, entre outras coisas, né, com aquela situação do tipo assim, será que ela vai conseguir ser curada? Será que o tratamento vai ter efeito? Será que não vai? Quanto que isso vai trazer de sofrimento ainda para ela? Como é que ela está lidando com essa situação toda, como é que está a cabeça da gente, como é que está as emoções da gente, entre outras coisas assim, que ele vai retratando muito bem dentro do quadrinho. Eu confesso que na hora que eu comecei a ler, eu não curti muito o comecinho do quadrinho não. Falei, rapaz, olha que isso aqui talvez não seja tão legal assim. Mas à medida com que a história foi sendo desenvolvida e que ele foi partilhando as experiências familiares deles a respeito ali da questão da convivência com o câncer, o tratamento da mãe deles, eu fui sendo convidado, digamos assim, a como que sentar numa sala e escutar ele mesmo falando, partilhando aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a ser envolvido pela história, comecei a ficar muito interessado por toda a narrativa, interessado sobre como aquela situação ia se desdobrar, como que terminaria essa história, como é que ia ser, justamente porque ele também começou a produzir o quadrinho a partir do momento que ele ficou sabendo que ela estava com câncer. Então, o quadrinho também foi uma forma dele se, digamos assim, se abrindo, se partilhando a experiência, colocando nas páginas tudo aquilo que estava deixando ele inquieto, aquilo que muitas vezes de repente não dava para falar para uma pessoa, mas ele foi transferindo justamente para as páginas dos quadrinhos aquilo que ele gostaria de falar, aquilo que ele gostaria de partilhar, aquilo que muitas vezes até mesmo ele guardou no coração e não falou ali direto, mas ele conseguiu, digamos assim, trazer para dentro das páginas aquilo que ele estava querendo expressar. Em alguns momentos ele não podia, e por causa disso você vai vendo esse quadrinho sendo desenvolvido com algumas viradas interessantes, também com as emoções às vezes à flor da pele, algumas pitadas de esperança, outra hora um desmoronamento porque a esperança lhes faltava, entre outras coisas assim que tornam a história muito forte, tornam a história delicada, tornam a história assim, em alguns momentos que toca você lá dentro, porque você acaba meio que se sentindo na pele deles em alguns momentos da história. Enfim, é um quadrinho muito bonito, é um quadrinho muito singelo, é um quadrinho que retrata muito a questão da vida, da fragilidade da vida e também da força que muitas vezes surge de dentro da gente para poder enfrentar aquilo que há diante de nós, os medos que surgem, mas também que muitas vezes luzes no fim do túnel vão surgindo e que isso traz para a gente aquela respirada que a gente dá para poder tocar a vida para frente e acreditar que é possível superar aquela dificuldade. Enfim, é um quadrinho que eu gostei bastante, é um quadrinho que, se você gosta dessas histórias
com fatos reais, essas histórias de partilha da vida, essas histórias que envolvem círculos familiares, é um prato cheio, sem dúvida nenhuma, para você, porque foi um prato cheio para mim e que me divertiu bastante, que me envolveu bastante, que me tocou o coração bastante também e que eu dou uma nota 9,5 e gostei bastante do que eu vi aqui. Então fica a dica para vocês de Mamãe Está com Câncer. Bom, galera, isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força aí para o canal crescer. E se quiser comprar esse quadrinho, link na descrição do vídeo. E também, se for fazer suas compras na Amazon, nas Americanas ou ainda lá no Shoptime, no Submarino, links na descrição do vídeo. Comprando por esses links, você dá uma força para esse que vos fala. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.